Meus caros amigos, irmãos, vou fazer mais um vídeo aqui agora para nós meditarmos juntos na Palavra de Deus no nosso programa Aprendendo com Jesus. Amém, meus queridos? Eu vou estar colocando para você meditar na sua casa, na sua Bíblia Sagrada, no livro de Romanos, no capítulo 12, no verso também 12. A Palavra de Deus ali está dizendo assim: regozijai-vos na esperança, sede paciente nas tribulações e perseverante nas orações. Imagina bem que são 3 condições para que nós alcançamos a vitória. Veja só. Regozijai-vos na esperança. Então, regozijar, a palavra regozijar significa alegrar-se. Então, quando você ora a Deus, pede sobre alguma coisa, você já tem que se alegrar, né, naquela fé que Deus vai fazer isso por você. Às vezes não depende da hora que você quer, porque às vezes na hora você quer agora, Deus vai fazer daqui 2 dias, daqui uma semana, ou daqui um mês. Então o tempo de Deus não é o tempo nosso. Mas você já tem que se alegrar na esperança. Você já pediu para Deus, tem que se alegrar, determinando a sua fé que aquilo vai acontecer, que Deus vai te abençoar daquela maneira. Ser paciente nas tribulações. Qual que é o efeito de uma tribulação? A tribulação, ela não deixa de trazer sofrimento, né, para nós. Mas vocês se lembram bem que o apóstolo Paulo sempre falava: quando eu sou fraco, aí é que eu sou forte. Quando que ele era fraco? Ele estava passando por grande tribulação. Vocês vejam bem que quando ele foi apedrejado, mas os Silas quase morreram, estavam numa prisão ali, na meia-noite ali, enquanto um orava, um pregava a palavra de Deus, orava, e o outro cantava louvores a Deus. E os presos ali do lado observando aquilo ali. Naquele momento, a glória de Deus manifestou ali, rompeu todas as grades, rompeu tudo, soltou todos. Condição: o apóstolo Paulo naquele momento não estava na fraqueza? Estava. Tinha apanhado, tinha sido apedrejado, estavam todos machucados, naturalmente, todos cheios de sangue para todo lado, ele e os Silas. Então, na fraqueza que ele foi muito forte. Por quê? Porque na fraqueza ele conseguiu ainda cantar louvores ao Senhor e adorar o Senhor naquele momento de fraqueza. Às vezes, se não tivesse faltando nada para ele, tivesse tudo beleza, ele não teria aquela condição de orar e adorar o Senhor naquela intensidade. Mas naquele momento de machucado, sofrido, com muita fraqueza, o poder, a vida espiritual dele ficou muito mais ativada. Então ele orou, adorou a Deus, mas os Silas, e o milagre de Deus veio. Então a tribulação é isso. A tribulação é um remédio para nós que Deus permite. As adversidades é o seguinte: por exemplo, vamos comparar com a vida secular. Você está doente aí com uma infecção, um ferimento na sua pele em algum lugar, está infeccionado, você vai ao médico. Chega lá, ele passa uma injeção para você de antibiótico, você toma aquela injeção, é uma dor terrível naquela hora que você toma a injeção. Mas depois vem os efeitos daquele medicamento, daquele antibiótico, curar aquela enfermidade, certo? Então, para curar aquela enfermidade, você tem que passar por uma dor. Então, para curar as enfermidades do nosso espírito, que são muitas fraquezas, a gente tem uma tendência para o pecado, então Deus permite a adversidade, permite a tribulação, para que nós possamos sofrer. Na hora daquele sofrimento, é a hora que a gente está mais apropriado para buscar a Deus, para acreditar nas obras de Deus, para pedir a misericórdia de Deus. Então, por isso é que Deus fala na passagem que eu acabei de citar: regozijai-vos na esperança, sede paciente na tribulação e perseverante na oração. E muitas vezes uma pessoa ora por uma causa, ora, mas assim um pouco meio sem fé, e depois fala, sei lá, parece que não vai acontecer. Então, que nós sejamos perseverantes na oração. Se nós estamos orando por uma causa de um familiar nosso, para converter a Jesus,
Nós podemos orar 1 ano, orar 2 anos, 3 anos, 5 anos, não para não. Nós vamos ser perseverantes na oração. Nós cremos que Deus vai fazer a obra. Às vezes demora um pouco, mas vai fazer. Então é o caso de perseverar. Muitas pessoas não recebem a bênção porque não perseveram. Começa e depois para. E no começo também, que falou regozijar na esperança, alegrar na esperança que vai receber, a pessoa não se alegra. A pessoa fica preocupada, pensando, será que vai acontecer? Então já não alegrou na esperança. Então, o correto é alegrar na esperança, como a palavra está falando, ser paciente na tribulação e perseverante na oração. Então você medita na sua Bíblia, no Romanos 12, 12, e depois você procura pôr isso em prática, para você ver como que é maravilhoso as coisas de Deus que acontecem nas nossas vidas, mas precisa de uma disciplina da nossa parte. Precisa que nós sigamos a palavra como ela nos ensina. Muitas pessoas estudam a palavra, dão uma lida ali, vê a palavra, mas não vive a palavra. Por exemplo, no livro de Hebreus, no capítulo 11, no verso 6, fala, sem fé é impossível agradar a Deus. Então veja bem, se você faz uma oração, mas sem fé, então não agradou a Deus, não vai receber nada. Então nós precisamos de estudar a Bíblia e usar os versículos, mas na clareza, com revelação vinda de Deus. O que está falando aquele versículo, o que significa para nós, e nós termos disciplina para praticarmos o que a palavra manda. Amém? Eu quero orar por você agora, em nome de Jesus. Deus Santo e Pai querido, eu oro, meu Pai, peço a tua santa graça, a tua santa misericórdia, na vida de todas essas pessoas, meu Pai, que vão receber esse vídeo, meu Deus, que elas possam, meu Pai, sentir o desejo nos corações, meu Pai, ter essa fé, que essa palavra, meu Pai, vai ser uma grande ajuda para todos eles, meu Pai, que eles possam, meu Deus, meditar nesse livro sagrado e acatar, ó Pai, em nome de Jesus, as sugestões desta palavra, que é maravilhosa. Eu peço isso para o Senhor em nome de Jesus. Amém e graças a Deus.